Olá pessoal, tudo bem? Aqui a gente vai dar continuidade na disciplina de banco de dados 2 e a gente vai estar falando um pouquinho sobre aquele banco de dados na parte de escola, né? Como a gente monta, como que eu penso. Aqui eu coloquei um rascunho do início, né, dessa modelagem e a gente vai estar abordando isso em outras áreas, em outras aulas também, tá? Então, o que foi pensado aqui? Eu vou explicar o que foi montado até o presente momento, tá? Até o presente momento. Então, ó, o que eu montei aqui? Só para vocês terem uma base, né? Então, eu tenho aqui a tabela de pessoa, né? Então, pensa dessa seguinte forma. Todo sistema, ele existe pessoas, tá? E essas pessoas dentro do sistema, ela assume um perfil, ela assume uma função dentro desse sistema. Então, tudo é pessoa, tá? Então, eu vou fazer um sistema de uma clínica veterinária. Bom, por onde eu vou começar? Por pessoa. Eu vou fazer um sistema de uma loja de roupa. Por onde eu vou começar? O cliente. Não, eu vou começar por pessoa. Então, nesse caso aqui, gente, eu coloquei pessoa aqui, ó. Eu coloquei a pessoa, tá? Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito, nova tabela, né? E fui criando tabela lógica, tabela física aqui e o nome da chave primária, né? Igual está demonstrado aqui, tá? Ó, deu OK e fui criando os meus atributos, né? Então, aqui eu coloquei a pessoa CPF, né? A pessoa CPF. Então, aqui, por que eu coloquei a pessoa CPF e não coloquei a pessoa ID, né? Ou a pessoa ID com alto incremento, né? O porquê? Porque CPF ela é uma chave candidata, tá bom? Ela é uma chave candidata e eu sei que ela é uma chave única, né? E eu posso estar usando ela aqui, mas eu posso também estar fazendo isso, gente, ó. Uma nova coluna, né? Pessoa ID, tá? Enter, não permite nulo, auto incremento sim, e dou OK, tá? Eu posso fazer isso, tá? Mas o que acontece aqui? Quando eu faço isso aqui, né, e deixo esse auto incremento aqui, qual que é a minha restrição para não ter duplicidade aqui, né, de registro? Nenhum, né? O porquê? A chave primária aqui, ela está falando que é uma chave primária do tipo genérica e ela é autoincremento, né? Então a chave primária o próximo registro é 2, o 3, o 4 e assim por diante, ele vai permitir fazer isso. Então, qual é a nossa necessidade dentro desse sistema? Eu não quero permitir duplicidade de registro. Então, nesse caso, eu vou tirar o ID aqui, ó, e vou subir minha chave primária, tá bom? Então, nesse caso, eu coloquei o nome aqui, né? Então, o nome ele é do tipo varchar, o tamanho, a precisão dele 40 e ele não vai permitir nulo. Então, a pessoa tem que preencher, senão ele vai dar aquele erro de integridade, né? Que eu estou especificando aqui para ele não permitir e a pessoa vai tentar, não, eu quero. Ele fala, não, você não pode cadastrar, você não pode, tem que informar o nome, tá? O segundo, eu coloquei um RG, nesse caso um varchar, né? Ele vai permitir nulo, tá? Ele está permitido, eu não preciso informar. O número de pessoa, o que é esse número de pessoa? Bom, eu criei aqui uma tabela endereço, tá, gente? Eduardo, por que você não colocou rua aqui, ó, né? Colocou aqui nova coluna, né? Pessoa, rua, né? Não fiz isso, né? O porquê eu não fiz isso? Gente, pense da seguinte forma: lá atrás, quando a gente falou um pouco sobre normalização de dados, e a gente eu comentei um pouco sobre as formas normais, né?
Aí você fala assim, mas Eduardo, eu não lembro dessas formas normais, né? E aí, como que eu faço, né, para entender essas formas normais? Bom, gente, qual é o método que eu uso para ver se está normalizado ou não, né? Eu coloco aqui, né? Eu coloquei rua. Então, eu penso assim, uma rua, né? Igual a rua que eu moro aqui. Existem aqui pelo menos umas 30, 40, 50 casas. Acho que não tem tudo isso não, né? Mas uma rua aí mais ou menos de 100 metros, tem casa de um lado, tem casa do outro, né? É umas 20 casas, né? Praticamente aí. Vamos colocar aí de frente 10, né? Então o que acontece? Eu vou lá numa loja, ou lá nessa, vamos colocar o da escola, que esse é o da escola, e eu vou lá na escola e vou fazer a minha matrícula. E estou usando aqui a rua. A rua Silva Souza, por exemplo. Então, na rua Silva Souza, pode morar uma outra pessoa? Sim, claro que mora. E essa outra pessoa, ela pode ir lá na escola e fazer uma matrícula? Sim, claro que pode. Aí eu vou escrever aqui, Rua Silva Souza. Aí a próxima pessoa, Rua Silva Souza. A outra pessoa, Rua Silva Souza. Vamos colocar aqui nessa rua, more aí, vamos colocar aqui, sei lá, 50 pessoas, né? E essas 50 pessoas vão lá na escola e faz o seu cadastro. Quer dizer, você vai ter 50 atributos aqui com Rua Silva Souza. Então, gente, isso aqui não pode acontecer. Eu penso assim, é um item que ele é um atributo que ele é compartilhado. Ele é compartilhado, ele pode ser usado para outros registros. Quando eu vim cadastrar aqui, ó, eu cadastrei aqui o João, né? Beleza, eu coloquei a rua para ele, Silva Souza, né? Eu vou cadastrar agora o José. Eu vou colocar a rua Silva Souza. É compartilhado? Sim, é a mesma rua. Então eu não posso fazer isso, tá? Para deixar normalizado. Aqui a gente está falando dentro da regra, eu não estou falando o que vai acontecer lá fora. O que acontece lá fora não é problema meu, né? Aqui a gente está falando sobre a regra. A gente vai impor aqui a regra, tá bom? Então nesse caso, a rua eu preciso criar uma nova tabela. E foi feito aqui uma nova tabela, a tabela de endereço, tá bom? A tabela de endereço. Então, na tabela de endereço aqui, ó, eu tenho o bairro e o endereço nome. Ah, o bairro o quê? ID. O porquê? É o mesmo pensamento, tá? É o mesmo pensamento. O bairro, ele tem várias ruas, avenidas, né? Alamedas né? E outros tipos mais aí. Tem. Então, eu não posso colocar bairro, nome aqui, tá? Eu vou criar uma nova tabela para bairro. Ô, Eduardo, mas vai dar um trabalho para cadastrar isso. Ô, gente, vai dar trabalho. Mas o seu banco está normalizado, né? Se fosse fácil, todo mundo mexeria com informática, todo mundo estaria muito rico, né? Por isso que é um curso extremamente difícil, porque você tem que usar lógica. Ele é difícil de se aprender, tá? Então, ó, então nesse caso aqui, eu coloquei bairro ID. Por quê? Aqui eu vou até tirar o relacionamento, né? Ó, eu vou fazer novamente. Então, ó, eu tenho endereço, tenho um bairro, tenho a cidade e tenho o estado. O porquê? O estado ele tem várias cidades, a cidade tem vários bairros, os bairros têm vários endereços e os endereços têm várias pessoas nesse endereço. Pensa dessa forma. Ah, mas seria muito mais fácil criar uma tabela só com todos os dados. Gente, tá errado. Tá errado. Tá bom? Então, aí o seu banco de dados não vai estar normalizado. Então, ó, o primeiro passo. Estado. Um estado tem várias cidades. Então, vamos colocar aqui o relacionamento. Ó. Um para muitos. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou cadastrar o estado para depois a cidade. A cidade, ó. Uma cidade tem muitos bairros, tá bom? Um bairro tem muitas ruas ou endereços, né? Então tá aqui o relacionamento. E o endereço tem várias pessoas.
Tudo bem? Ah, Eduardo, você colocou aqui o número, né? Ou por que você colocou o número do tipo varchar? Gente, a gente tem que pensar quando a gente faz a programação de um desenvolvimento de um banco de dados, né? Existem várias situações, a gente tem que entender o contexto como um todo, né? Isso aqui é uma regra que vai valer para qualquer sistema. Quando eu coloco um terreno, né, vamos colocar assim, e eu coloco um imóvel ali, eu posso ter um imóvel na frente e outro imóvel no fundo. Então, ele é à frente, por exemplo, 45A e o fundo 45B. Então, por isso que eu coloquei aqui o varchar. Se você colocar numérico, como você vai colocar o 45A e o 45B? Então, você não vai conseguir identificar a pessoa. Tá bom? Ah, Eduardo, por que o número não é aqui no endereço? Não, o número é da pessoa, tá, gente? O número é da pessoa e não é do endereço. O endereço ele tem aqui o nome da rua, o nome da avenida e outros itens mais. Mas nesse caso aqui, o número é da pessoa, tá? E o CEP aqui, ó, é da tabela de endereço, ó, ele entra como chave estrangeira. Tá, gente? Então, aqui, nesse caso, eu teria feito aqui a normalização da parte de banco na parte de endereço e pessoa, tá? Se fosse uma multinacional e tudo mais, eu poderia também colocar aqui país ligado a estado. Ah, Eduardo, vou ter que cadastrar endereço, vou ter que cadastrar bairro, vou ter que cadastrar... Sim. Ou você usa um banco de CEP, tá bom? Bom, um outro item importante que a gente vai estar falando nessa aula também é sobre perfil, né, do sistema. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma pessoa. Dentro desse sistema, isso aqui, gente, ele pode ser usado para qualquer tipo de sistema, tá bom? Qualquer tipo de sistema. Aqui a gente não começou ainda na parte específica da unidade escolar que a gente está pensando. Então, é específico de qualquer sistema que vocês devem montar assim. Então, eu tenho aqui a tabela de pessoa. Então, aqui eu vou estar cadastrando todas as pessoas. Então, eu tenho o nome, RG e todos os dados que vão precisar mais aqui, né? E eu preciso saber o que ele é professor, se ele é aluno, se ele é um vendedor, se ele é um atendente, né? E qual é o tipo, o perfil dele dentro desse sistema, né? Então, nesse caso, foi criada uma tabela perfil. Né? Nessa tabela perfil foi colocada uma chave primária genérica aqui, né? Com alto incremento, e o nome desse perfil. Qual que é o nome desse perfil? Né? Esse perfil eu vou cadastrar aqui. Ah, ele é professor, ele é um diretor, ele é um coordenador, ele é um coordenador pedagógico, ele é um atendente lá da secretaria, ele é aluno, ele é um vendedor, ele é um médico, ele é um dentista. Qual que é o perfil dele? Né? Qual que é o perfil dentro desse sistema? E aonde eu vou estar ligando, gente? Então aqui foi criada essa tabela de acesso. Né? Então o acesso ID aqui, ele é uma chave primária também genérica. E eu coloquei a senha. A senha é específica dessa tabela de acesso. A senha não é da pessoa? Bom, eu posso colocar a senha aqui na pessoa. Mas eu acho interessante deixar em acesso. Se eu colocar na pessoa, a senha dela vai ficar exclusiva daquela pessoa, né? Exclusiva não, única daquela pessoa. E nesse caso aqui, ela ficaria única de cada perfil. Então, eu prefiro dessa forma, tá? Mas aí fica a critério de cada um. Então, ó, a pessoa vem para cá e o perfil vem para cá, tá? Então, um perfil aqui pode ter várias pessoas cadastradas. Então, quer dizer, o professor, esse perfil registrado aqui, um perfil cadastrado aqui de professor, ele pode ter vários acessos aqui, de várias pessoas. E uma pessoa aqui, ela pode ter vários perfis. Então, ó, essa tabela aqui é como se fosse um relacionamento de N para N. Tá? Ó, então, o porquê? Porque eu tenho aqui o perfil, tá? Que vai ter aqui o perfil e vai ter a pessoa. É como se fosse um relacionamento de N para N. Só que eu coloquei aqui senha e ID. Tá? Ah, eu poderia tirar isso aqui, né? Eu poderia, tá? Ó, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó.
também, tá? Não teria problema nenhum. Tá, ó. Pessoa, CPF e perfil. Então, quer dizer, se eu tenho um cadastro de professor, ele vai estar aqui, professor. Qual é o perfil? Perfil 1 é professor. Qual é o CPF dele? 1, 2, 3. Então, tá aqui. Ah, qual que é o CPF dele agora? 1, 2, 3. Qual que é o perfil dele? Não, não é professor agora. Ele tem professor, mas agora ele é também um coordenador de curso. Então, é o perfil 2. Então, ele vai ter o CPF, 2 registros aqui, porém com o perfil 1 e perfil 2, que é o perfil de professor e o perfil de coordenador de curso. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente atende, né, essa modelagem. Então, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou estar gravando até essa parte e depois, na próxima aula, eu vou estar continuando esse banco de dados, tá? Para a gente poder criar junto aqui esse banco de dados, para que vocês tenham aí uma noção mais profunda sobre normalização de dados, né? E que a gente pode depois transcrever esse banco de dados aqui lá na outra ferramenta que a gente vai estar usando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? E se caso vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, né? Ou deixem lá na ferramenta, tá? É assim que possível, eu estarei respondendo a todos. Então, até a próxima aula, pessoal. Abraço, tchau, tchau.